Está em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, a peça Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A direção é de Marcelo Bochar. É a primeira vez que o texto é encenado nos palcos brasileiros. No elenco, Carolina Aguiar, Luísa Tiré e Priscila Rosenbaum dão voz a heroínas de guerra e narram a história de mulheres sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Histórias fortíssimas que você não pode perder no Teatro FAAP e agora aqui no Cine Cultura. A guerra estava durando e as minhas amigas já diziam, temos que ir para o fronte, temos que ir para o fronte. Isso estava pairando no ar, então todas nós entramos no curso do Centro de Alistamento, onde aprendemos a atirar com metralhadora de guerra e a jogar granadas. Confesso que a primeira vez que eu segurei uma metralhadora de guerra, eu senti medo. Nunca imaginei que iria matar alguém, só queria ir para o fronte e pronto. Bom, e a gente achou que seríamos só nós, mas chegando lá, você mal conseguia se enfiar nos corredores, tinham jovens de todo o país ali. Cine Cultura começando e tem aqui do meu lado 3 mulheres. Carolina Aguiar, Priscila Rosenbaum e Luísa Tiré. Bem-vindas ao Cine Cultura. Obrigada. Estou em cartaz aqui na FAAP com a peça A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Pronto, agora eu me lembro disso aqui. Pronto. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Conta um pouco desse trabalho para nós. Você que descobriu esse texto, você que despertou. Eu fui na Flip, ela ganhou o Prêmio Nobel, então em 2015 a Svetlana, a autora, foi a convidada principal da Flip e eu pude assistir a entrevista dela. E eu fiquei apaixonada pela pessoa. Ela deve ter o quê? 67 anos, assim? 60. Ai, eu achei ela a Mamãe Noel, falando as atrocidades do mundo, mas uma fofucha com uma bochecha, um olho amoroso, e aí eu achei esse disparate entre uma pessoa muito amorosa e os lugares que ela foi, Afeganistão, Chernobyl. Você leu o livro depois de ver a palestra dela, né? Quantos relatos, quantas entrevistas ela tem no livro? Vocês fazem ideia? 300. Por aí. 300. Ela entrevistou essas mulheres 30 a 40 anos depois da guerra. E durante muitos anos, porque o livro foi censurado e ela ficou foi coletando difícil. E ela coletou muito mais tempo até descobrir como a forma que ia ser feito o livro, de que forma isso ia se juntar. Ela é jornalista, ela é a primeira jornalista a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Porque o livro é pura literatura, né? É uma beleza. E como que foi pegar esses textos na hora de vocês montarem um espetáculo? Existe aquela coisa do que você lê e do que você traz em cena. Isso como fazer isso? Fez parte do processo, né? Quem assina a dramaturgia, nós 3 e o diretor, Marcelo Bochar. E ele selecionou alguns, 40, 50 textos para cada uma de nós. E dentro desses, a gente foi escolhendo quais que a gente gostava, se identificava e tal, e aí decorava, experimentava, aí uma roubava o texto da outra, trocava. Eu fico imaginando nessa hora, qual o texto? Ai, não, deixa eu falar esse, deixa eu falar. Já estava separado, 40 para cada uma e acabou ficando 10. Mas esse aqui, deixa que eu falo. Assim, então, isso, mas junto com a prática, né? Não teve assim um tempo de seleção e um tempo de prática, não. Foi junto. E às vezes uma vinha com um texto muito forte sobre um determinado assunto e você lembrava de um que você tinha, que nem dava... imediatamente. E aí imediatamente falava que nem era o seu preferido, mas aquele encaixava. Agora aquela pergunta, o que eu fiquei curioso. Em todos os relatos que vocês leram, vocês passam a viver de alguma forma e compartilhar daquele sentimento. Como que acabou o ensaio, que isso acho que fica maturando, que ele fica passando por você de alguma forma. Como que é lidar com essas histórias? Mexe, porque tem mãe, tem... Teve dia que eu saí destruída. Primeiro que eu acho muito surpreendente, porque são coisas que a gente nunca ouviu. O relato feminino sobre a guerra é inimaginável. Tem a menstruação, tem parir, tem milhões de coisas que a gente nunca ouviu dizer. Então, assim, isso aí é muito... É muito feminina. Mãe que matou o próprio filho. Não, salvar um grupo e também inteiro. a visão das mulheres da assim. guerra que sofriam pelas árvores queimadas, pelos pássaros mortos, pelos cavalos sofrendo. Então, tem, assim, a experiência de ensaio, para mim, muitas vezes foi dificílima. Assim, eu ficava assim, a gente vai fazer essa peça mesmo? Não, tanto que a gente brinca muito, assim. A gente brinca, inclusive no ensaio. Brincava muito antes, falava muita besteira. E depois? E logo depois também acionava um botãozinho de pra besteira. Se desligar. Tem que ser, não vou levar, porque você não tem como. No Rio eu tomava banho de mar, aqui eu não
Não vá no Tietê. Mas depois que a gente monta o espetáculo, a gente consegue pensar no espetáculo como um todo. Agora não tem esse sofrimento. Mas o processo de ensaio, que era que você tem decorar que o texto, também, buscar né? o texto. Hoje a gente pensa na importância do espetáculo, como a gente gosta de fazer esses relatos. E melhorar. Melhorar. Cada vez mais. Tirar de um teatro pequeno e trazer para um espaço maior. Essas coisas todas que é a eterna vida, né, do espetáculo. Ele nunca está pronto, ele tem que sempre melhorar um pouquinho, sempre tem uma coisa mais legal. E até no debate que rola depois da peça, isso é muito legal, gente. Eu acho isso muito debate, rico, isso é muito rico, esse bate-papo com quem está na plateia, isso é muito gostoso. E a moça, ela relatou que essas mulheres, elas queriam ir para a guerra, elas participaram, não é algo assim, elas foram forçadas, não. Mas a gente está falando de mulheres russas, criadas na questão do Exército Vermelho, da honra pela pátria. Então, para o raciocínio delas se voltaram vários jovens, amigos meus, que voltaram amputados, não podem mais ir para a guerra, quem que vai no lugar deles? Não, nosso exército é pequeno, então precisa das mulheres. Quem que vai defender? Se meu pai não pode mais ir, elas eu foram como aviadoras, atiradoras. E elas não sabiam também. Elas tinham 16, 17 anos. Iam pelo amor, pela Não pátria. tinha internet, televisão, não tinha. E elas achavam que ia durar 2 dias. Vai ser fácil, a gente chega lá, mata todo mundo, essa Sabe o que eu pensei quando eu li o release? Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi uma história de mulher na guerra. Eu sempre vejo história de homem, soldado. A mulher fica Agora, a enfermeira ou a mãe que chora esperando o filho Como nós voltar. somos machistas. Não, que e sociedade a mulher é com o lencinho essa? branco despedindo. Mas é porque poucas mulheres foram pra guerra na Rússia que foram mais, né? Porque foram muito mais homens. Isso foi 1 milhão. Um milhão de foi 1 mulheres. milhão. E elas, assim, tem um relato que são as bruxas da morte. As aviadoras, elas descobriram que um jeito de voar desligando o motor. Então elas se aproximavam sem que eles soubessem. E aí, de repente, vinha uma bomba. Eles ouviam assim, ó, vum, e pum, morria. E eles Não dava diziam, tempo as de bruxas nada. da morte, porque elas passavam com o vento. Essas mulheres mataram muita gente. Tiveram, assim, franco-atiradoras incríveis, que mataram muita gente. E o público, a reação do público que vocês sentiram, tanto em São Paulo e no Rio, o feedback do público, porque eu acho que muitas pessoas se surpreendem, é mulher, né? Eu acho que tem esse clique ou não? Isso é algo mais da minha parte. As pessoas se mesmo. emocionam muito, né? Mesmo os homens, é engraçado que a gente agora fala muito de empoderamento feminino e está fazendo uma peça sobre a história feminina, mas os homens se emocionam profundamente, porque os homens nunca puderam também contar esse lugar da guerra. O lugar da perda, da dor. Eles são criados para contar a vitória, o fracasso, a derrota, mas fica nesse plano e eles não podem falar de algo mais profundo. O que foi entrar como um herói, um soldado que foi criado para assistir uma guerra e de repente a guerra é caos. Guerra é caos para todo mundo. Guerra é caos. É trauma, né? Morre civil, morre militar. Guerra é caos. Tinha uma regra, mas na hora da guerra morre todo mundo, entendeu? Você perguntou do feedback, assim, tem uma coisa que a gente sente muito, tanto lá no Rio quanto aqui, e que eu acho muito legal, nós achamos, que assim, como as pessoas falam da atualidade da peça. Porque apesar dela ter escrito um livro, né, são relatos de mulheres que sobreviveram lá à Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que a gente tirou todos os termos que localizam na Segunda Guerra e na Rússia. Na Segunda Guerra, na Rússia. Então, por exemplo, inimigo, nazistas, alemães, a rua do Stroplovsk, a cidade de Stroplovsk, minha amiga Tatiana Gorolovska. A aldeia, inimigo. Minha amiga, minha irmã, minha cidade, minha aldeia, o inimigo, porque o inimigo todo é qualquer um. Então a gente vivendo uma guerra, né? A gente universalizou e, infelizmente, a peça ficou muito atual. Então, assim, esse você perguntou, né, do feedback. Isso. Todo mundo diz, gente, essa história tá aí, tá acontecendo aí. No Rio de Janeiro, por exemplo, tinha gente que estava tendo muita coisa na maré e aí chegava e dizia assim, eu vi o relato da maré, eu estava com as mulheres que perderam os filhos em Realengo, isso daqui tá falando... A gente estreou uma semana depois que aquela moça lá no Rio de Janeiro, a bala perdida pegou a filha dela dentro da barriga. Então, infelizmente... quer dizer, tá sabe, isso não é menos violento do que a outra que joga pro chão, sabe? Então, infelizmente, a peça é muito atual,
Mas, por outro lado, que bom que a gente pode falar disso e falar disso enaltecendo a vida. Porque a ideia, impressionante, a vontade de viver que elas têm, a vontade de viver é insuperável. E ela escreveu esse livro para falar do amor, para falar do ser humano que luta pela vida apesar de tudo, sobretudo a qualquer preço. Eu quero viver, acima de qualquer coisa. Pode ser eu e um braço, eu e uma orelha, eu vou viver. Porque a gente não tem ideia da tragédia ainda, né, gente? Nós, assim, nós mensuramos o que é uma tragédia, mas quando você estamos vivendo uma tragédia, mas a gente nunca se consegue enxergar e falar assim, não, realmente é uma tragédia? Não, aconteceu. Está tudo muito superficial. Eu acho que o trabalho de vocês, ele traz o peso do que está acontecendo. Mas a gente se aliena para conseguir viver também, né? Você acha que precisa disso? Não, eu acho que é um jeito, Não sei o que precisa, o que não precisa. A gente se aliena para não sofrer tanto. A negação. Não, tá tudo bem, aconteceu ali, mas tá tudo bem. Não, vai passar, né? Dor passa. Sei lá. Agora falar da coxia, que isso é muito importante. Acho que o resultado em cena, a coxia participa bastante, como que vocês três trabalhando juntos. Lógico, não é só vocês três em cena. Tem muita gente envolvida no projeto. Como que foi esse encaixe entre vocês, assim? Que são amigas, antes de tudo. De muitos anos. E atrizes. Como que foi essa divisão de palco? Já tinham trabalhado juntas, já? Sim, não as três, mas eu já tinha trabalhado com a Carol muito. Eu com você, não. A gente, não. Mas a gente se conhece há muitos anos. Muitos anos. Entendi. Mas assim, encaixe perfeito. Nenhum problema, nenhum. Sem É tudo guerreira aqui. Olha, ninguém tem frescura aqui. Assim, elas gostam de se maquiar, eu não gosto. É a única diferença. Elas gostam de usar salto, eu não gosto. Mas fora isso, a gente é muito... As três são loiras. Isso nós somos atores. Mas tem uma coisa muito interessante. Nós três, apesar de já trabalharmos juntas e tudo, temos caminhos como atrizes e curiosidades muito diferentes. E essa junção é muito boa. Ninguém quis ficar igual a outra. Mas todo mundo pega um do outro. O Marcelo quis também que ficasse pelo contrário. Ele sempre achou rico e quis enaltecer as diferenças. Proteger essas diferenças. Agora, quando acaba o espetáculo, todo mundo fala assim, nossa, vocês ficam iguais. Mas, não, as É o pessoas figurino que, se ou não, contribui de alguma forma. Eu acho que é a ligação. E as pessoas falam as duas coisas mesmo. Como vocês são tão diferentes e ficam tão iguais. Assim, porque isso é bom para a peça. Porque a gente tinha lá 1 milhão de mulheres, claro que cada uma era uma, são indivíduos, mas ali na hora do vamos ver... É nós contra eles, vamos embora. E elas têm que virar um grupo e se salvar e se virar. Mas eu nunca trabalhei com um elenco tão ok. Ai, que gostoso nunca isso, mesmo. Né, gente? Que experiência E a gente boa. tem essa coisa em comum de vontade... A peça é difícil, a gente tem essa vontade, não, a gente vai entrar, só tem a gente, é só nós em cena. Então a gente faz esse trabalho antes, a gente chama pra gente mesmo. Uma coisa que eu fiquei curioso, para finalizar, das histórias que vocês leram, qual que mais chocou cada uma de vocês? Que pegou? Existe algo, porque, gente, não, são todas histórias, são histórias fortes, mas teve algumas que falaram assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu não posso assistir filme com criança. Então, eu tiro, eu mudo, eu não gosto. Vai ter 3 histórias aqui que você não vai poder assistir, você vai ter que fechar os ouvidos, né? Não adianta fechar os olhos, né? Não, assistir em filme, mas ouvir, pra mim, por exemplo, tem algumas histórias que não entraram na peça, que para mim são mais tocantes do que tudo. As histórias que falam da fome são muito fortes. E para mim, o que mais me toca são as histórias quando elas falam dos animais e da natureza que morre em volta. Porque ela fala assim, nós humanos escolhemos estar na guerra e temos voz para falar. E temos grito para dizer e contar as nossas dores. Mas e todos que morreram à nossa volta e que não podem nem reclamar? Para mim é uma coisa desse instinto de sobrevivência, dessa vontade de viver que a gente tem, que é louca. Tá tudo acabando, você vê uma violência horrorosa e você quer viver, e você vai lá e você salva o outro, e você vai, e você quer viver, e isso é que eu acho bonito. Isso é que me emociona. Você, Lu? Tem muita coisa que me emociona, mas
lendo o livro, as histórias todas em que a mãe, que tem muitas, era obrigada a sacrificar o próprio filho ou um membro da família, eu parava no meio, não conseguia ler, chorava, eu não sei. Eu acho que eu leio quase que como ficção científica, uma coisa tão impossível, então inimaginável. E, infelizmente, a quantidade de relatos que tem contando esse tipo de situação, da mãe que diz, não, se é pra morrer, eu que vou matar. O filho meu, quem mata sou eu. Não vou dar pra você matar. Você quer matar meu filho? Pá, matei, é meu, acabou. Você não vai matar. Aí você lê isso e fala, como que uma pessoa chega neste limite? Essa mãe, por exemplo, diz que não quer mais viver nesse mundo. Não dá. Nesse mundo ela não vive mais. Aqui. Como é que a pessoa chega nesse limite? Tem aí a outra que viu. Então, tem umas histórias que são muito... É quase de tão impossível, assim. É tão... horrível, tão... Um horror. Mas olha, se você vier assistir nossa peça, você vai ter vontade de viver. Tá vendo? Essa é a proposta. Essa é a proposta. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher aqui no Teatro FAAP até o dia 17 de dezembro. De sexta a domingo. Sexta, domingo, sexta às... Sexta e sábado, 21 horas e domingo às 18. Isso. 18. Meninas, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada.